Olá, queridos alunos, beleza? Nós agora iremos começar um novo capítulo e o último do livro do oitavo ano, que é o Segundo Reinado. É o conteúdo maior que nós iremos abordar, é um conteúdo extenso, então nós veremos ele por parte. A primeira parte nós iremos tratar a era da política, como funcionava a política no Segundo Reinado. Beleza? O Segundo Reinado refere-se ao governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que até então não poderia governar devido à sua menor idade. Esse período da menor idade foi conhecido pelo nome de regências, porque regentes governariam no lugar do imperador até a sua volta. Nós vimos também que o poder moderador foi extinto neste momento, porque não havia o imperador para poder ter esse poder está atrelado à figura do imperador, e aí o período regencial era um período de incertezas, medos, revoltas. Então, para solucionar esse período de instabilidade, a liderança política, essa oligarquia, governo de poucas pessoas que governam para si mesmo, essa oligarquia, então, resolveu promulgar um golpe que foi chamado de golpe da maioridade. Ué, como assim, professor? Dom Pedro tinha 15 anos, entre 12 e 15 anos, né? Alguns livros falam 15 e outros 12, não há certeza, mas com 15 anos ele não poderia subir o trono, ele tinha 15 anos e o governo da regência estava atrelado a diversas revoltas e algumas que perduraram por 10 anos até a subida do imperador. Então essa elite, para evitar a perda do poder pelas classes mais simples, resolveu antecipar a subida de Dom Pedro II ao poder. Esse golpe foi chamado golpe da maioridade, pois anteciparam a maioridade de Dom Pedro, percebendo a possibilidade de perda de privilégios e poder. As elites, S no plural, ou seja, os grupos dominantes, então, percebendo essa possibilidade, se reorganizam, momento de trégua, e então antecipam a maioridade do imperador. Muitas pessoas achavam que esses 49 anos seria um período de muita tranquilidade, que tudo iria mudar, e que na prática isso não aconteceu. Não aconteceu. A escravidão foi mantida, o latifúndio foi mantido, a monocultura agora do café foi mantida. Então você não tem mudanças. Os progressistas não emplacaram grandes mudanças a início do Segundo Reinado. E já iniciam o Segundo Reinado de uma forma bem conturbada. A primeira eleição, porque o que Dom Pedro II faz? Ele vai criar um parlamento no Brasil, lembrando muito o parlamento da Inglaterra, só que a efetividade dele não era igual o da Inglaterra, porque existia o poder moderador e na prática quem manda é o rei, não vai mudar nada. Entretanto, o rei vai organizar um parlamento e alternar no poder dois partidos gigantescos que vieram lá das regências. Aquele partido moderado, liberal moderado, e aquele partido liberal exaltado, vão se transformar como nós vimos na regência, o liberal moderado se transforma em conservadores e o liberal exaltado nos progressistas, que vão virar no futuro os liberais apenas. Então você tem dois partidos políticos, conservador e liberal. Entretanto, todo autor da época, ele retrata esses dois partidos como fisiologistas. O que quer dizer isso? Agem segundo o próprio interesse deles. Eles não agem pensando nas pessoas, mas sim nos próprios interesses. Por isso, uma frase famosa, utilizando os dois apelidos dos partidos. Não há nada mais parecido com Saquarema, o conservador, do que um Luzia, um liberal no poder. E vice-versa, ou seja, eles agem segundo o próprio interesse. Parece que no Brasil nada muda, permanece essa política até os dias de hoje. Então você tem a primeira eleição para decidir o gabinete, obviamente o voto censitário, grupos de pessoas votando, são conhecidos como o nome de eleições do cacete, porque há um conflito terrível na época da eleição e muita fraude eleitoral, muita compra de voto, corrupção e etc. Tal. Essa charge aqui do Agostini mostra essa
corrupção, né? Então, para resolver esse problema, esse antagonismo, essa briga por poder, esse fisiologismo, Dom Pedro resolve alternar no poder 4 anos os partidos, 5 anos, no gabinete dele. Então ele promove um carrossel político, ora um, ora outro, ora um, ora outro. E esse carrossel circulava ao longo e não andava para frente, né? Esse círculo de alternância de partidos que mostrava uma suposta mudança, na prática não mudava nada. Dá até para a gente pensar no nosso sistema político hoje. Ora esquerda, ora direita. Ora esquerda, ora direita. Na prática, não há grandes mudanças e acaba caindo. Quem manda continua mandando pelas costas, né, no país. Então você tem essa organização política e esse parlamento, então, que não funcionava como o parlamento inglês, foi chamado de parlamentarismo às avessas. Isso acontece em 1847, né? No Brasil, o rei reina, ri e rói. O rei reina e governa no Brasil. Na Inglaterra, não. Né? A Câmara, né, modelo brasileiro, foi escolhida por voto censitário, cartinhas já marcadas e sem grandes mudanças para as pessoas. Então, com essa, quanto a regência é um período de instabilidade, de medo, de incerteza, o segundo reinado é um período de estabilidade política. Guarda isso aí, o segundo reinado é um período de estabilidade política, porque Dom Pedro governa bem, consegue fazer aquele meio termo, ele realmente é um rei absolutista quando ele modera, ele limita os conflitos que existiam entre os grupos opositores, ele é um mediador dos conflitos, ele é um perfeito Estado, né, segundo a visão weberiana, beleza? E aí, eu não vou falar sobre a Revolução agora, né? Depois a gente fala sobre ela. Não. E aí a gente vai entrar, eu vou dar uma palhinha das próximas aulas, que é do ponto de vista econômico do segundo reinado. Nós vamos trabalhar então as plantações de café e a importância do café e as mudanças que estão surtindo efeito no Brasil. A escravidão em certas áreas e o governo começa a incentivar a vinda de imigrantes por dois motivos, porque já está prevendo, né, que a escravidão vai acabar, já é uma pressão inglesa de muitos tempos e a aliança com a Inglaterra é cada vez mais estreitada, então o Brasil tem que tomar uma decisão em relação à abolição da escravatura. E a segunda ideia é uma política pseudocientífica, olha, pseudocientífica, parece ser científica, mas na prática não é. É puro achismo. Uma teoria pseudocientífica que era necessário branquear a população brasileira. Foi chamada de política de branqueamento. O QI do brasileiro estava muito abaixo, uma vez que só tinha negro. Então é necessário trazer alemães, italianos, japoneses, para poderem imigrantes, colonos, virem para o Brasil, ocupar as terras, produzir nas lavouras com falsas promessas do governo. Vamos falar sobre isso depois. E esse pessoal misturar na população brasileira e nascer mais pessoas com a pele branca. Né? Tem até um quadro, depois eu vou mostrar para vocês, mostrando essa ideia da política de branqueamento. Tá, beleza? Então você tem aí o café e você tem duas áreas em São Paulo produtoras bastante acirradas do café. Você tem o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. O Vale do Paraíba era mais atrasado em relação ao Oeste Paulista. Simplesmente porque no Vale do Paraíba o trabalho ainda era escravo, maquinário antigo, e o Oeste Paulista já era mais industrializado, mão de obra livre, de imigrantes, então o trabalho funcionava de uma forma diferente, né? A produção escravista já estava entrando no seu fim. Então você tem um período, de certa forma, de prosperidade econômica, estabilidade social e política, beleza? Nesse segundo reinado. E o Brasil crescia, era um dos maiores exportadores de café do planeta. O maior comprador do café brasileiro depois aliás, a Europa era o segundo, o primeiro era os Estados Unidos da América, beleza? O maior consumidor de café do Brasil. E aí, aqui está a fazenda do Vale do Paraíba, né? Com escravos, né, numa fazenda de café, você tem aqui a escravidão ainda. A saída, né,
da produção, e os chamados barões do café, que eram a mesma oligarquia que mandava, né? Você pode ver que a plantação de café era uma plantation, no mesmo moldes do açúcar, beleza? E aí, na próxima aula, então, nós vamos começar a entrar nas políticas, a relação à escravidão do Brasil. Veremos também a Guerra do Paraguai, que é muito importante, e veremos também o final do Segundo Reinado e a crise do Segundo Reinado. Beleza? Muito obrigado pela atenção, um abração para vocês.